Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo. Daqui a pouquinho estaremos aqui com um amigo meu, esse amigo mesmo, meu mentor, meu mestre, uma pessoa magnífica. E a conversa de hoje é uma conversa papando pra manga, tá bom? Eu queria te chamar a atenção, não saia daí. A gente vai rodar a vinheta aqui e depois da vinheta o nosso convidado vai vir aí para podermos conversar sobre um tema muito importante. Roda a vinheta. Olá, meus queridos, que a graça e a paz de Cristo esteja sobre as nossas vidas. Estamos com mais um OpaCast aqui hoje. Estamos aqui conosco com um querido amigo, pastor, mentor. Eu falo que ele não gosta muito de falar sobre isso, não, mas o momento mais difícil da minha vida, que eu estava começando o evangelho, ele foi o meu mentor, foi o meu discipulador, né? Então eu fiz a questão dele estar em um dia do meu ordenação pastoral, porque a minha ordenação pastoral, o meu pastor, a minha ordenação ao pastor, ele também faz parte disso, porque foi ali que começou tudo. Estou aqui com o meu querido pastor João Carlos Delgado, mais conhecido como Pastor Delgado, né? Um homem de Deus. Deus abençoe a sua vida, meu amado, que Graça e paz, meu amado pastor Wagner. é Como uma, você está? uma satisfação poder estar aqui. E hoje, né, eu queria que você, antes de tudo, desse aí os seus bem-vindos aos nossos amigos e irmãos que vai nos assistir hoje aqui nossa conversa. Muito bem, é uma satisfação, um prazer grande. Obrigado pelo carinho, pelo convite. Um abraço forte, um beijão no coração de cada um aí. Acho que já é boa noite, né? Ah, não, boa noite já, graças a Deus, né? Bom dia, boa Bom dia. noite, boa tarde. Para quem vai assistir, né? Que vai assistir. Tá certo, né? Hoje o tema é um tema muito dentro nossos dias, né? Estamos na véspera aí, praticamente de Natal. Hoje vamos começar já o Natal. E, na verdade, quando nós falamos em Natal, as pessoas falam muito em Cristo, né? O nascimento de Cristo e tudo. E quando a gente faz essa relação com Cristo, com o mundo com Cristo, para que eles embolam um pouquinho, né? Dá uma emboladinha. Mas hoje o tema vai nos levar a uma ideia sobre como relacionar Cristo, como é que é Cristo e a graça, né? Fala muito sem graça, né? Mas o que significa graça? O que pode entender? Como nós podemos entender sobre a graça? Então, pastor Delgado, você fica aí à vontade para dar início a essa introdução aí sobre essa questão toda sobre Cristo e a graça. Muito bem, pastor Wagner. Eu me ative muito à questão hoje. Você falou aí a questão Cristo, né? E eu me ative muito à questão a igreja e a graça. A igreja de Cristo e a graça. E por quê? Porque a igreja ela nasceu nos primórdios e chegou até aqui. Mas como esta igreja tem chego até os dias atuais? Nós sabemos que por perseguições, martírios, muita dor, muitas lágrimas, separações, é isso? Quantas famílias foram separadas para que esta palavra, com seus princípios, e para que a igreja chegasse até nós. Mas essa mesma igreja, ela se perdeu pelo caminho, pastor Wagner. Lamentável, né? Ela se corrompeu. A história vai mostrar que no século XVI, a igreja ela buscava a salvação por outros caminhos. E a igreja ela tinha se afastado da pureza e da simplicidade do evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque a igreja estava numa época em que o perdão dos pecados estava sendo comercializado. Não é isso? O perdão do pecado, dos pecados,
a deturpação da mensagem de Jesus estava levando totalmente o povo ao engano. Qual a diferença para essa igreja dos tempos atuais? Que igreja é essa de Jesus Cristo, do Evangelho do Senhor que nós temos vivido? A verdade é que no século XVI, o que acontece no dia 31 de 10 de 1517? Né? Surge um monge agostiniano, né, chamado Martim Lutero, e ele vai fixar na porta da Catedral de Wittenberg, né? É isso aí, Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses contra aquela situação toda, contra as chamadas indulgências, o que vai deflagrar aí o maior movimento da história da igreja desde o Pentecoste. Então ali, pastor Wagner, não se tratava de inovação, não era busca de novidade, não era parede preta, não era o lustre com luzes coloridas, não é isso? Não era busca de novidades para atrair pessoas. Era o retorno do cristianismo apostólico. Então, isso quer dizer que Martinho Lutero, ao ele fazer essa revolução ali, e de levar até ali na... Porque quando fala Wittenberg, cada um usa uma pronúncia para... Wittenberg. Mas isso não importa, né? Mas então, ali, muitas pessoas acham, pastor Delgado, que isso eu faço isso na nossa experiência, e que foi uma nova mensagem, né? O Martinho Lutero, ele trouxe uma nova pregação. E, na verdade, não foi isso. Ele está trazendo, como você falou, ele está trazendo de volta a origem do Evangelho, isso mesmo? Exatamente. Estava ali buscando retomar a simplicidade do Evangelho de Jesus. Mostrando o quê? Mostrando a salvação. Aí tem a graça. Salvação pela graça e não por merecimento humano, o chamado solo gratia, né? Só a graça de Jesus salva. Aí nós vamos para a palavra, né? Vamos para a palavra. Tema gostoso, você falou no início aí, Cristo Jesus e a graça, né? Mas eu quero me ater um pouquinho aqui à igreja dos tempos modernos e a graça, se você me permitir, que eu vou o Senhor Jesus, Cristo Jesus, vai estar a todo tempo englobado, né? Como? Porque ele é o centro, né? Ele é o principal, o primordial de todo esse histórico da igreja e a graça e a igreja. Então, na Bíblia, apóstolo Paulo, ele vai escrever a título, no capítulo 2, né? Apóstolo Paulo, estando ainda em prisões, né? Ele escreve a Timóteo e escreve a Tito, né? E escrevendo a Tito, quando o Tito estava, inclusive, em Creta, ele havia deixado, acho que Timóteo lá junto aos Efésios, né? Em Éfeso, e Tito em Creta, né? E o apóstolo Paulo escreve a ele, quando estava preso, falando sobre a manifestação desta graça, né? Tito, capítulo 2, verso 11, o apóstolo Paulo vai dizer que trouxe a salvação, Tito, porque a graça de Deus que trouxe a salvação manifestou-se a todos, sem exceção, a todos os homens. Manifestou o quê? Como essa graça se manifestou? Né? Ela se manifestou em quem? Ela se manifestou em Cristo Jesus. Cristo e a graça. Né? Essa graça foi manifestada através de quem? De Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz o quê? O Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça. Não é isso, pastor? Sim. Então, amados e queridos ouvintes, né? Amado e querido pastor Wagner, a graça, ela é a expressão da própria pessoa e das obras de Jesus Cristo, né? Por quê? Porque a graça ela vai se manifestar no nascimento de Jesus,
ela vai se manifestar através da vida de Jesus, ela vai se manifestar pelo ensino de Jesus, nos milagres de Jesus, na morte e na ressurreição de Jesus. É porque, na verdade, né, pastor, quando a gente fala da graça e se relacionando à igreja, nós, né, eu creio que nós precisamos ser essa manifestação, né? Cristo não vai vir de novamente aqui para poder fazer a obra da graça, né? E a igreja somos nós, né? E aí a gente veja a situação dos princípios ensinados por Cristo. Por exemplo, aí você pega ali Jesus ensinando uma coisa que para muitos né, parece uma coisa até impossível, né? Amai seus inimigos, orai com os que perseguem, abençoai os que amaldiçoam. Isso já é graça, já, né? A manifestação da graça através do ensinamento de Jesus, que é Então, os princípios da pensou, palavra. pensou eu chegar para esse mundo totalmente corrupto, né? E dizer assim, eu te amo. Aparentemente parece uma coisa meio fora de nexo, né? Né? A verdade é que a graça, então, ela tem nome e endereço. Ela é a expressão do próprio Redentor. E os Isso seus aí. ensinamentos, É. os seus princípios vão mostrar esta graça salvítica, esta graça redentora, né? Por quê? Porque a graça, ela emana do próprio Deus, né? Ela procede dele. Ela é a fonte. Deus é a fonte de toda graça. E a origem da graça que é revelada e manifestada e manifesta em Jesus. Deus é a fonte. E aonde essa graça se manifesta? Em Jesus. Por quê? Porque nos ensina a amar até os nossos próprios inimigos. Né? Ainda no verso 11, pastor Wagner, Paulo fala também da natureza dessa graça. E qual é a natureza dessa graça? Verso 11 mostra o quê? Que trouxe a salvação. A natureza da graça é a salvação. Por quê? O detalhe é que não é somente salvação a alguns, né? É a todos, né? A todos, né? Porque, né? Vamos- Deus vamos- amou o mundo de tal maneira, Olha só a graça aí, não né? é De isso? novo. Né? E veio salvar, não foi a mim, não foi a você, foi É. a todos, né? Então, a única fonte de salvação é a graça de Jesus. Paulo diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Talvez seja esse o problema hoje, as pessoas entenderem graça, porque eles acham que graça é simplesmente algo que não é nada disso que nós estamos falando aqui. Por exemplo, vamos supor lá, eu voltando na igreja, eu estou dizendo que tenho graça, mas aí eu começo a usar artifícios, obras, né? Obras para poder alcançar vidas, né? Você sabe que existe muito isso, né? Vamos fazer a campanha para fazer um negócio tal, vamos pintar a igreja, não vamos aqui mexer com isso não, mas né, vamos pintar a igreja assim, vamos fazer um louvor assim. Esse louvor não está muito adequado não, né? Vamos um louvor melhor? Talvez seja isso. A verdade é que nós entendemos e compreendemos teologicamente através da palavra que não há outro nome que possa salvar e somos salvos não por merecimento, somos salvos pela graça. E o final do versículo, quando Paulo diz, pela graça sois salvos, né, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Aí ele termina, finaliza assim, não de obras, Aí. para que ninguém se glorie. Né? As obras é o efeito da graça, mas não existe a obra sem a graça. Isso. Não é isso? Por quê? Porque o que vai realmente fazer, né, como entender, pastor Wagner, esta graça. Eu ouvi uma história que foi contada numa série de conferências pelo pastor Nilson do Amaral Fanimi. Sim. Né? E ele conta uma história, contava, né? Uma história, nas suas pregações, que um determinado professor de EBD
certo professor de EBD começou a desenvolver um trabalho de atenção a uma comunidade onde havia umas crianças muito carentes. Dentre essas crianças muito carentes, havia um menino que se destacou. Se destacou por ser aquele desprovido totalmente de recursos, que ia de uma forma muito humildezinha, com roupinhas rasgadas, descalço, né? E ele se atentou muito para aquele menino. E um dia ele disse: eu vou ajudar esse meu aluno. E foi até ao mercado, né? Enfim, e lá comprou alimentos, ali na mesma região, foi à loja, comprou umas roupinhas, material escolar e comprou até uns brinquedinhos. E era uma comunidade no morro, um lugar bem complicado, né? Contada pelo pastor Nilson Amaral, acredito que tenha sido lá em Niterói, onde ele pastoreava a primeira igreja batista de Niterói, nos anos 70, e subiu o morro ali com aqueles presentes, e o menino, quando estava chegando próximo à casa do menino, e o menino viu aquelas pacotes todo, e pegou uma pedra e tacou na cabeça do professor. E o professor caiu atordoado. Por quê? Porque ele cobiçou aquilo tudo, ele não sabia que era para ele. Não tinha ideia que era para ele mesmo, e ele cobiçou aquilo tudo. Pegou aquilo tudo, saiu correndo, o professor se levantou, limpou a cabeça de sangue, né, suja, né? Eu não sei se pode falar aqui e tal, mas e foi embora e foi se cuidar, foi se tratar, e dias depois o mesmo professor foi novamente ao comércio, comprou tudo de novo e subiu novamente ao morro. E quando chegou na casa daquela criança, o pai constrangido disse: não, mas como que o senhor vem trazer essas coisas aqui? O meu filho não merece. Hum, Aí o professor disse assim: o senhor tem razão, ele não merece, mas ele precisa. amém. Ele não merece, mas ele precisa. Nós não merecemos. A graça é assim, É. nós não merecemos, nós precisamos. Todo o texto deste capítulo 2, a palavra de Deus, eu tive fazendo uma pesquisa, né? Ela é infinita quando se diz respeito à igreja e à graça, principalmente à graça redentora do Senhor, né? Mas todo o texto deste capítulo 2, ele vai mostrar que não importa quem você é, né? Não tem acepção, né? Por quê? Porque aqui vai falar de idosos, no verso 2 vai falar de idosos, o verso 3 vai falar de mulheres, o verso 4 vai falar de jovens, e por aí vai. Vai falar, vai mostrando aqui que a graça é extensiva, né? Ela não faz acepção. Mas aí tem uma questão, pastor. Tem uma questão aí que é muito importante. E aí o apóstolo Paulo diz assim, que é para Tito ensinar, exortar, e ensinar quem? A igreja. A igreja. A igreja de Jesus. A igreja é fato. Aliás, a graça, ela é fato. Nós somos presenteados pela graça. Nós não merecemos. Somos igual aquele pequeno aluno de EBD, É verdade. né? Criancinha rebelde, garotinho ruim, né? Não merecia, mas ele precisava. Nós somos esse garotinho, não somos? E muito, Né? Então, pastor, a graça ele é fato, mas a igreja, para ela gozar da graça de Deus, ela precisa de santidade. Talvez seja esse o probleminha, né? Ela precisa de santidade. Não é o oba-oba, não é as Uhum. inovações, não é os artifícios para buscar quantidade. Quantidade é importante? Talvez sim, mas a quantidade
seja quaisquer que for o número, tem que ser qualitativa. Tem que ter qualidade, tem que ter santidade. A graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. Isso não temos dúvida, a todos. Não é isso que nós dizemos? Essa graça, ela não tem acepção, ela é para todos. Agora, essa graça, ela é a mesma que, quando manifesta, capacita o discernimento para que estes homens, uma vez sendo agraciados, presenteados pela graça, abandonem o caminho de erro, recusem a teologia errada, não se encante com a teologia errada. Tito, verso 12. Posso ler, pastor? Pode. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade, renunciando o pecado, Exato. renunciando o erro, renunciando as coisas que não promovem, não proporcionam a minha comunhão com o Criador, com o Autor, Consumador de todas as coisas, que é o detentor e que tem nos estendido essa graça, né? Renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, um mundo, né? Tudo que o mundo oferece, aí ele vai dizer o quê? Vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente, neste mundo atual. Paulo fala lá a respeito do seu momento, mas não é diferente. A Bíblia, ela é atualíssima. A Bíblia não precisa se atualizar. Ela é atualíssima, né? Então, neste mundo, quando ele fala neste mundo presente, se diz respeito à igreja de hoje e à graça de Deus nos tempos atuais. Por quê? Porque o nosso Deus, ele não muda. Ele nunca mudou. E a igreja tem que mudar. Então, eu acredito hoje, pastor Delgado, que a gente, como igreja, ou melhor, o mundo, né? O mundo vive hoje eles têm o mundo, tem a vida deles, o sistema deles, que é o erro, o pecado e etc. E nós, como igreja, tínhamos como dever, ou talvez vamos ser um pouco mais rígido, obrigação de nós, como o pastor agora mencionou aqui, de demonstrar essa santidade para que o mundo possa ser salvo. Talvez seja, eu acredito que talvez seja esse o problema do mundo hoje, talvez não olhar para a igreja com um olhar mais crédito, né? O que ocorre, né, é quando eu sou orientado, quando eu recebo a graça de Deus e entendo que eu preciso negar a impiedade, que eu preciso renunciar tudo que é contra Deus, né? Aí eu venho até aqui no no próprio versículo 12, vai mostrar no finalzinho ali, na parte final, quer dizer, vivamos de maneira sóbria, justa Isso. e piamente. Uhum. Quer dizer, vai falar do tríplice relacionamento do ser humano, né? Quer dizer, se relacionar com ele mesmo, isso. não é isso? Uhum. Com sóbria, sensatez, Sim. né? Ser correto com ele mesmo. Eu tenho, como servo de Deus, principalmente como servo de Deus, todos temos, mas eu tenho que ser correto comigo mesmo, ser prudente, equilibrado, sensato, né? Então, esse tríplice relacionamento do ser humano, primeiro ele vai com ele mesmo, aí depois com o próximo, né? Justo, ser correto com o próximo, promover a justiça, não se colocar acima de ninguém, nem diminuir o outro. Eu não sou maior e não vou diminuir ninguém, não é isso? Mas conceder o outro que é devido, ter respeito, empatia, fala piedosamente, a palavra piedosamente, né? E, por fim, o quê? Esse relacionamento também com Deus. Quando ele fala
quando ele nos traz aqui, né, falei sobre sóbrio, justo e piedosa, né? Então, quer dizer, a graça de Deus, ela nos educa também para um correto relacionamento com Deus. Como não viver? Porque uma coisa puxa a outra, né? Exatamente, viver o presente século, os tempos atuais, de maneira piedosa, de maneira correta, buscando intimidade, comunhão, porque essa graça, pastor, ela salva e ela educa exatamente para isso. Então é aí que talvez seja esse o que vai torcendo tudo contra, né? Porque às vezes infelizmente, a gente vê aí tantas situações adversas de nossos irmãos, talvez não andando adequadamente, um problema aqui, outro problema. Até mesmo dentro da própria igreja, né? A gente vê esses probleminhas dentro da própria igreja. Quando era ali que era o lugar para a gente poder manifestar a graça um com o outro, como o irmão, um pastor mencionou aqui, aí começa a arrumar problema, liderança arrumando problema, né? Aonde deveríamos ser o exemplo da graça, ou pregar, ensinar a graça para a igreja, e acaba a gente mesmo, né? Eu falo que não estou falando aqui falando geral, mas infelizmente temos que dizer assim no modo geral as coisas. E o povo está vendo isso, né? Vou pegar até um gancho aí na sua fala, porque aí eu me pergunto, a igreja atual, ela tem buscado essa graça? Ela tem defendido e praticado esses princípios ensinados O que você acha disso? na palavra de Deus? E o povo, o que você acha? Você acha que tem buscado? Comente aí, comente aí. Comente aí. Então, sabe por quê? Você gosta de hambúrguer? Gosto, Gosta de pizza? gosto. Massas? Realmente. É bom, não é? Morro. É bom, né? Um lanchezinho, bastante ketchup. Nossa, não, ketchup eu já não sou muito chegado, não. Maionese, aquele molho verde. É. Mas aí eu vou te perguntar uma coisa assim. Isso é saudável? Nunca. Faz bem? Coca-Cola. É saudável? Coca-Cola. Né? Olha só. A igreja que busca inovações, os líderes que buscam inovações para atrair quantitativo. Eu não sou contra estratégias. Muito pelo contrário, sou muito favorável a estratégias. Também. Mas inovações que nada tem a ver com os princípios da palavra de Deus. Né? Coisas Absurdas, absurdas. Coisas que Não seria o lanchezinho, não seria o atrativo mais oferecido como um evangelho raso, né? Simplesmente para entreter o público. a gente fala muito isso hoje. Você trabalha mais próximo da medicina, né, com os médicos, sabe muito bem que o problema é da obesidade hoje, né? Que é um problema que não é somente para algumas pessoas, é para muitas pessoas que a obesidade é um problema muito sério e carrega outros mais problemas no corpo humano. E que leva à obesidade, isso falando naturalmente, é exatamente esses lanchinhos, né? Aí chega um ponto que a pessoa vai, pronto, morreu, deu infarto. Então, levando para o universo espiritual, tudo isso é muito bonito. Tudo isso é muito bonito. Né? É legal, quem sabe, chegar na igreja e tá lá as luzes, as paredes, as danças, né? Eu não quero nem aqui me tornar um crítico em relação a líderes, a pastores, muitos deles homens sérios, que buscam alguns artifícios para atrair as pessoas. Mas a minha pergunta aqui é: que tipo de comida
você está oferecendo Isso aí. para as pessoas que vêm? Quando elas vêm, que você usa uma estratégia, uma inovação, uma novidade, uma ideia que você teve para que elas venham. Elas ficam, o que elas recebem ali, dão sustância a elas, saúde espiritual, desejo. Elas têm a oportunidade de receber a graça de Cristo sobre as vidas dela de maneira redentora, transformadora, renovadora? Ou são momentos de emoções, de lágrimas, de risos, que o efeito é só momentâneo? É o de pirona, né? Toma de pirãozinho, melhora a dor de cabeça, vai para casa, volta tudo de novo. O verso 13 aqui desse texto lido, ele vai mostrar que o real motivo do objetivo da Isso aí. graça mostra que o salvo pela graça, ele aguarda e tem a real esperança de quê? Da volta de Jesus, né? A esperança dele, ele está focado, ele está olhando para o céu e ele entende que o real motivo da graça, ele foi salvo e agora ele aguarda a vinda do Deus vivo, do Senhor Jesus, porque diz respeito ao que é a eternidade. Pra você ter uma ideia, acho que eu não sei se você já passou por essa experiência dentro da igreja. Aí chega para alguém assim, Jesus podia voltar hoje. Porque como você falou aí, né, pastor? Quando a gente está vivendo debaixo da graça, tudo que a gente quer é o quê? A volta de Jesus. Aí chega alguém e fala assim, não, pera, pastor, agora. Dá para esperar um pouco. Eu preciso ver meu neto crescer, eu preciso fazer minha faculdade. Aí você vê que essa é uma característica que a igreja está fora completamente do entendimento da graça, né? A graça é isso, pastor. A graça, o salvo pela graça, ele aguarda. Verso 13. Isso. Verso 13 aqui, olha só. Aguardando a abençoada esperança Isso aí. e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Salvador. Aí vem, quando pula para o verso 14 aqui, vai dizer, olha o que ele diz no verso 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo peculiar, um povo separado, né? Zeloso e de boas obras. Então mostra aqui, Jesus o quê? Jesus foi voluntário, a sua vida dada em nosso lugar, né? Ele não foi obrigado, ele se voluntariou a dar a sua vida em nosso lugar. E isso é o quê? É o presente da graça. Nós fomos presenteados. Nós não merecíamos e não merecemos. Nós fomos presenteados pela graça. E para quê? Qual o propósito dessa graça? Para quê? Para nos remir, salvar de todo. Aí tem até a graça mostra aqui até um fator negativo. Primeiro fator aqui negativo. Nos remir de que toda a iniquidade, do pecado, do mundo perverso que nós vivíamos, né? Das coisas erradas que nós fazíamos e nos purificar, nos limpar, tirar o fardo, lançar os nossos pecados em mar de esquecimento, para constituir o quê? Um povo exclusivo dele, um povo zeloso e de boas obras, exclusivamente seu. Né? Então a salvação, ela é por obras? Nunca poderia ser. Né? E aquele negócio, agora uma coisa que me chamou muita atenção na graça, pastor Delgado, é o seguinte. Você me conheceu antes de eu me converter, né? E eu vinha de uma situação do mundo onde palavrão era tudo na minha boca, a vida era toda regada ao pecado. De repentemente, minha vida muda.
Então, no meu entendimento, né, a graça, quando a gente recebe a graça, é tão gostoso que a gente quer presentear outras pessoas. Bom, isso quando nós reconhecemos o que a graça fez na nossa vida, né? Qual a primeira coisa que eu tiro isso por mim quando me converti? O que eu queria fazer? Pega o evangelho, o Oswaldo é um deles, né? O prefeito Oswaldo hoje, eu chegava lá, ficava perturbando ele, ô Oswaldo, vamos para a igreja, vamos para até que hoje está na igreja. Mas isso é a questão de você retribuir o que você recebeu, né? Mas é exatamente isso, pastor. A salvação ela não é por obras, né? Mas e também não é pela fé, mais as obras. A salvação é exclusivamente pela fé para as boas obras, Boas né? obras, é. Você, o que é isso? As boas É bom obras, sempre frisar essas boas novas, isso. para poder não achar que as boas obras é outras Mas coisas, as né? boas obras é o que o senhor está falando aí. Recebeu. Recebeu Uhum. de graça dai. Eu fui salvo, eu recebi o Espírito Santo, eu vivo, eu tenho certeza, convicção da minha salvação, eu vivo novidade de vida, eu nasci de novo. Então agora eu quero que as outras pessoas saibam disso. As boas obras, elas não são a causa da nossa salvação, elas são evidências. Evidências. Evidências, não são, É bom enfatizar a questão da evidência, né, para poder os nossos irmãos entender que não é teologia que estamos apenas falando, estou falando de coisas do dia a dia, Do dia a prática. dia, né? Eu agora quero que eu não quero isso só para mim, isso é bom demais. Isso. É bom demais, isso é especial, eu não mereço, eu recebi, então eu tenho que compartilhar com outras pessoas para que os meus vizinhos recebam, para que os meus amigos de trabalho, de escola, para que a minha comunidade, onde quer que eu esteja e eu tenha uma oportunidade, eu tenho que falar deste Jesus maravilhoso que me presenteou com sua graça. Então, a graça, a salvação pela graça, ela faz com que as obras, os feitos, o trabalho, eles sejam evidências desta graça que eu recebi, desta alegria que eu vivo. O que ele está dizendo aqui é que uma fé que não produz obras, ela é morta. Se a minha fé não evidenciar a minha alegria, a minha satisfação em obras, que fé é essa? Né? Então, entenda, Deus, ele remiu a mim, remiu a você, e remiu, salvou a tantos que estão nos assistindo. Né? Ele nos limpou, e foi por sua graça amorosa e salvadora, para nós sermos o quê? Um povo de boas obras. Essa é a verdadeira igreja de Jesus agindo, pastor, sobre os efeitos da graça. Talvez essa é a diferença das religiões hoje, né? Que a religião, na verdade, ela, de alguma forma, ela pinta uma imagem só de obras, né? Se você fizer, você tá de parabéns. Se não fizer, você não está de parabéns, né? E quando a gente começa a pregar o evangelho, talvez seja esse o ponto de partida lá, um dos pontos de partida de Martinho Lutero ter feito aquela reforma, né? Quando ele viu que a igreja vivia em função de obras, somente de obras, então é tudo que o versículo que a chave dele é justamente essa, né? O justo viverá pela fé, não foi? Exato. Né? Foi a chave dele, né? O justo viverá pela fé. Quando ele se depara com esse versículo, ele diz: espera aí, o justo viverá pela fé, mas eu estou vendo só obras, vendo pelas obras. Aí ele disse: não, pera aí, vamos estudar mais um pouquinho esse assunto. As pessoas estavam sendo enganadas, tinham que investir dinheiros, tinham que dar bens, né? Se desfazer de terras, né? Para se sentirem salvas. Hoje nós temos visto muitas coisas nas nossas igrejas parecido, né? É moeda de troca, barganhas em nome da fé, né? Venda de orações. Vivemos verdadeiramente os últimos dias, eu creio piamente nisso, em que os falsos profetas
estão, né, Jambres e Janes, não é isso? Né? Aqueles homens que tentaram lá enganar Moisés com conversa fiada, com falsas profecias, falsos ensinamentos, e a verdade é que hoje estão infiltrados em nosso meio, né? Promovendo esse tipo de barganha, né? Promovendo, instituindo em igrejas ideias, projetos, tudo que diz respeito a um convívio, de certa forma, até social. Né? Porque hoje em dia o social é uma desculpa, né? Eu vou fazer uma aula social, mas por detrás, infelizmente, não estou falando que seja todos os casos não, tá, gente? Não estou generalizando, não. Eu estou falando que a maioria dos casos hoje, quando nós falamos em questões social, sempre tem por detrás algum interesse. Isso é muito preocupante. Muito preocupante. O apóstolo Paulo, ele, quando escreve sua carta a Timóteo, ali na segunda carta, ele enfatiza muito orienta muito, enfatiza muito a necessidade de Timóteo estar firme teologicamente, ter firmeza teológica. O que é isso? Né? É não abrir mão, em hipótese alguma, dos princípios aprendidos na palavra, para que ele não seja enganado. Porque hoje, se nós não examinarmos as escrituras, se não buscarmos sabedoria, porque existe uma diferença muito grande, pastor, entre a pessoa ser inteligente e ser sábia. Enorme, né? Existem pessoas aí que têm pouco estudo e são pessoas extremamente sábias. Por quê? Porque sabedoria é um dom. E tem muitas pessoas inteligentes, não tem A Bíblia diz, quem não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá deliberadamente. E por outro lado, quando a partir tem ao contrário, né? Então eu posso aqui ser o pastor Carlos Delgado, que estudo a Bíblia de ponta a ponta, leio bastante, leio livros, faço pesquisas, construo bons sermãos, né? Faço a construção de estudos bíblicos, mas posso ter muita inteligência. Posso ser um cara que adquiri, que busquei inteligência, graduação, pós-graduação, capacitações, mas posso não ser sábio. Exatamente. Porque sabedoria é um dom, né? Isso aqui é importante? É importante para que eu tenha conhecimento. Mas o fundamental é a sabedoria que vem do alto, que vai me dar o discernimento, vai me dar o entendimento, vai esclarecer no universo espiritual esta palavra. De forma prática para a nossa vida. Né? Para que haja uma forma prática, porque primeiro ela tem que ser para mim. Eu tenho que viver. Eu recebi essa graça. Isso aí que é o problema. Eu recebi de graça. Eu tenho a graça de Deus foi sobre minha vida. Foi presenteado. Agora eu tenho que viver essa palavra. Não adianta eu falar dela. Eu chegar aqui para você e dizer que você tem que mudar de vida. Você que não aceitou Jesus ainda. Você que não tem... que precisa de uma transformação, de uma mudança, de uma página virada, que está passando por momentos difíceis, né? Ou até mesmo pessoas dentro da igreja que às vezes precisam entender muitas coisas, que estão vivendo crises existenciais, né? Que estão em dúvidas quanto à sua própria fé, à sua própria crença, né? Aí, como que eu vou orientar essas pessoas se eu falo uma coisa e saio daqui desse podcast, me despeço do amado pastor e lá fora eu sou outra, no meu trabalho, com a minha família. Então, a graça, a igreja e a graça é isso. A igreja se perdeu em muitos quesitos e tem se perdido, porque a igreja hoje, eu às vezes costumo fazer comentários em casa, em off, né, que agora vai se tornar público,
que a nítida impressão que eu tenho hoje, que cada congregação, que cada igreja, embora a gente saiba perfeitamente que a Bíblia nos garante que é o corpo de Cristo Jesus, mas em dados momentos ela parece que se tornou um pequeno reinado, Infelizmente, essa né? é a ideia que a gente Tá vê ali acontecendo. um reino, alguns maiores, outros menores, né? Alguns com 40 pessoas, alguns com 300, outras com 1.000 ou 2.000, mas que tem ali o seu líder e que eu creio piamente que, sem exceção, né, creio piamente que todos eles começaram muito bem intencionados, mas no meio do caminho as pessoas se perdem, né? Eu não posso, a vaidade, Salomão diz, vaidade, vaidade, né? Pastor, eu tenho E colegas, pastor, eu tenho colegas que, que eu dei aula para ele no seminário, expliquei para ele como é que deve ser se proceder. E depois que o rapaz começou a dirigir a igreja, começou a ter frequência, mudou a cabeça. as E, pessoas começam muito bem, mas se perdem no caminho porque se envaidece o ego, o orgulho, né? rapaz, é lamentável. Eu tenho que ter o seguinte entendimento, né? Não posso perder essas raízes. Não. Não posso perder. Eu sei da onde eu vim. Você está falando, você sabe da onde você veio. Quem éramos nós? A graça vai nos mostrar o tempo todo que é favor não merecido, né? É imerecido, não é isso? Eu não mereço. Eu recebo aquilo que eu não mereço. Jesus me deu, me salvou, me remiu. Eu não posso esquecer as minhas. Quem somos nós? Quem somos nós sem Jesus? Agora, uma coisa Quem é certa, somos hein? nós sem a graça de Deus? Feliz é aquele que tem seu espinho na carne, né? Porque se não fosse o espinho na carne, tô falando comigo. Se não fosse o espinho na carne na minha vida, talvez ia achar que eu era alguma coisa, né? Então, o espinho te faz lembrar, né? As palavras do Senhor ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Acabou. Esse é o suficiente para você, meu amigo. Você me faz lembrar, eu em alguns momentos na minha vida, certas situações que a gente passa, muitos anos ainda, jovem, bem mais novo, né? Faz bastante tempo isso. Eu cria muito que algumas situações que você tinha e você tinha dificuldade de conviver com elas, simplesmente você ia orar, ia jejuar, ia para as consagrações e elas iam desaparecer. Desaparece nada, Não, não. desaparece nada. Aquilo que você é, né? As suas inclinações, né? Carnais, né? Vão estar sempre aqui. A Bíblia diz que Toma o cuidado. homem velho está mortificado. É um Não, vulcão né? extinto, né? Então, mas aí o Senhor diz, mas a minha graça te sustenta, a Exatamente. minha graça te aproxima de mim, né? A minha graça te basta, Amém. né? Então é isso que faz toda a diferença, né? Nós entendemos perfeitamente que enquanto aqui estivermos, nós vamos passar, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas precisamos entender muito que se a igreja buscar viver e entender o que é a verdadeira graça de Deus, né? E essa será assim, essa será a verdadeira igreja de Jesus, que vai estar agindo sobre os efeitos da graça. Não vai buscar comer comida saudável, Uhum. né? Vai entender que a pizza é gostosa, é atrativa, é saborosa, que o podrão, né? É o podrão, é. Maravilhoso, Ainda não né? comi, não, mas diz que é. Com 2 hambúrgueres, né? Cheddar, né? Enfim, mas vai entender que é uma comida que não é saudável, né? Exatamente. Isso, gente, a gente está aqui o quê? Colocando um paralelo
mostrando isso aqui, trazendo para o universo, para o mundo espiritual, né? O verso 15 aqui, que é o último verso desta carta do apóstolo Paulo a Tito, ele vai falar o quê? Fala destas coisas, fala com Tito. Olha, Tito, fala destas coisas. Da mesma forma que ele começa lá em cima, no verso 1, diz, ó, tu, porém, fala as coisas que convém à sã doutrina, aos princípios, a palavra, o zelo. Jesus não mudou e não vai mudar. A igreja de Jesus, não é a minha denominação batista, não é a sua denominação assembleia, não é a metodista, não é a presbiteriana. A igreja de Jesus, a igreja salva. Esta igreja está na igreja batista, na Assembleia de Deus, na Deus e Amor, na presbiteriana, na metodista, aonde quer que esteja, um salvo remido pelo sangue de Cristo, ali está a igreja de Jesus, né? Então fala estas coisas que convém, tu porém fala estas coisas que convém essa doutrina. Aí vem lá para o último versículo, fala destas coisas e exorta e repreende com toda autoridade. Olha, Tito, ninguém te despreze. Isso vai mostrar, pastor Wagner, que quando nós somos alcançados pela graça, nós queremos alcançar outros. É o que nós falávamos agora. Exatamente. Nós queremos levar outros ao entendimento desta mesma graça. Fala destas coisas que vocês estão vivendo. É por isso que nós não conseguimos nos calar. Nós não conseguimos deixar de falar. Se não falarmos com palavras, como temos tido essa oportunidade por meio da tecnologia, dos púlpitos e de tantos outros lugares, que falemos com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa conduta, com o nosso proceder. Mas é preciso falar destas coisas. E a autoridade, ela está onde? Na palavra. Ela está na palavra de Deus. Aqui não tem, né, entre aspas, aí, churumelos. Não. Né? A autoridade está na palavra. Então ele termina assim. E a palavra não pode ser desprezada. Né? Quer entender o que é a graça de Deus? Quer viver a graça de Deus? Como igreja do Senhor Jesus. Vamos para a palavra. Né? Vai para a palavra. Não despreze. A palavra não pode ser desprezada. E quando você receber, você não vai se conter. Você vai querer viver essa graça e compartilhar. Com certeza. E só para a gente poder finalizar aqui, outra coisa também que eu posso dizer que eu te conheço, você vive muito isso também. Né? Até mesmo na questão ministerial, né? Por exemplo, quando eu comecei o meu caminho pastoral, foi lá em Teoflotone, né? Quando nós começamos uma igreja lá, e eu fui, e o pastor, foi o meu pastor mentor na época, o pastor Geraldo Cândido, ele investiu em mim. Né? Então, ele pegou a graça que estava sobre ele e investiu a graça sobre mim. Então, a partir dali, eu aprendi isso. Né? E você também fez isso também no início, também lá na nossa caminhada, que acabou me entregando aquela bomba na mão lá, que graças a Deus conseguimos levar, né? Pela graça de Deus. Né? Amém. Então, essa questão de você viver o bem e você distribuir o bem, né? Porque isso também tem muito a ver com o ministério também, né? Sim, sim. É o chamado. É o chamado. O chamado, ele é espiritual. Em algum momento da vida, né? A Bíblia diz o quê? Não foi nós que o escolhemos. Ele nos escolheu. Né? Então, e graças a Deus por isso, porque nós não teríamos condições. Nem estaremos aqui hoje, né? De escolher, de estarmos aqui hoje. Não estaremos aqui hoje. Então, o chamado, né?
conta, eu tenho certeza que talvez você tenha até intencionado correr do chamado, como Ah, muitas eu vezes. falei, isso não é para mim. É. Ainda fala assim, Deus que nos livre, né? Mas no meio, depois vamos entender que Mas ela é mais forte, né? né, que é maravilhoso. Não adianta você. Eu Você quer correr, mas a graça é tão forte, eu né? quis ser muitas coisas na minha vida, né? Já quis ser jogador de futebol, olha só. Já quis ser engenheiro, já quis ser político, já desejei ser político e tantas outras coisas. Não que você não possa ser nada, claro que pode. Pode. Pode e deve, né? Correr atrás dos seus sonhos. Mas quando você se depara, né? Eu estava me preparando para entrar para a faculdade de Direito, cheguei a fazer alguns períodos e senti aquele chamado forte. Um homem de Deus, pastor Maurílio, ele atravessa o meu caminho e diz: Você vai para o seminário, você vai para a faculdade, porque a igreja precisa que você se disponha como ferramenta. E a graça de Cristo sobre você vai fazer o resto, mas vai buscar entender, vai buscar, né? Busque sabedoria do alto e inteligência da faculdade. Isso é que a gente entende isso aí. Nós somos pessoas normais, pessoas até em alguns momentos até anormais, É normais, né? né? Até anormais, Sai um pouquinho do normal. mas é o que faz é o amor que no nosso o amor que a graça ela coloca em nosso coração, o amor ao próximo, o amor a vidas e o entendimento de que tudo aqui é um ciclo, é uma passagem que devemos nos preparar, Verdade. porque onde passaremos a eternidade? Aonde? A graça de Deus nos garante que ao aceitarmos Jesus, vivermos com Ele, né, matarmos todos os leões todos os dias, porque é o Senhor que nos ajuda, Amém. né? Nós venceremos, nós somos mais que Verdade. vencedores por aquele que nos amou, nós somos mais vencedores em Cristo Jesus. E o céu é o nosso ponto final e eternal. Só lembrando você, meus queridos irmãos que estão nos ouvindo aí, é que não vamos confundir também. Eu estou na beira da graça, não preciso mais de nada. Precisa sim. Como o pastor Delgado deixou bem claro aqui, o conhecimento bíblico ele é muito importante. E quando a gente recebe essa graça, eu fiz isso, o pastor Delgado também fez isso também, e muitos que entendem esta graça, ele vai entender que ele precisa conhecer mais, precisa se envolver mais com a Escritura, para que ele possa ajudar outras pessoas a crescerem. Então, nosso desfecho aqui hoje é esse. Não se esqueça. Não saia debaixo da graça. Continue aí debaixo dela. Com certeza, você vai ver o quanto Deus vai fazer na sua vida. Não pelos seus méritos, não pelas suas obras, não pela sua inteligência, como o pastor Delgado deixou bem claro aqui, mas porque Deus vai fazer isso na sua vida. Eu sou o retrato da graça. Pastor João Carlos Delgado é o retrato da graça. Nós dependemos de Deus em tudo, né? Mas o Paulo era inteligentíssimo, mas Paulo disse: eu dependo de Deus em tudo. Isso é a graça. Tá bom? Pastor Delgado, fazer as suas considerações finais aí. Mais uma vez, é uma satisfação, né? Eu procuro ter bastante intimidade com o púlpito, não tenho muita intimidade com o microfone. Mas vai começar agora, né? E desejo final do ano aí, chegando Natal, Ano Novo. Então, nosso desejo, nossa oração é que as mãos do Senhor alcance a cada família que está tendo acesso a esta mensagem, a este bate-papo aqui tão gostoso a respeito das coisas de Deus. Então, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Pastor Wagner, muito obrigado pelo carinho de sempre. Deus continue te abençoando e sucesso. Amém. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo
OpaCast, né? Onde estaremos aqui conversando com outros amados irmãos pastores, amigos nossos. O pastor Delgado vai voltar novamente aqui para poder conversar mais. E com certeza, o nosso objetivo aqui do OpaCast é exatamente trazer para você um conhecimento, mas dentro da Escritura Sagrada. Deus abençoe. Até a próxima conversa. Amém. Amém.